Olá, seja bem-vindo a mais uma recapitulação da lição com a equipe Infolição. Estamos de volta aqui para estudarmos a Palavra de Deus. E nessa semana nós estudamos um tema muito especial a respeito do nobre príncipe da paz. Estamos aqui com o pastor Elton Souza, pastor Francisco Moraes, pastor Bruno Flávio e eu, pastor Pablo Amon. Juntos, vamos iniciar com uma oração. Oremos então. Bondoso Deus, obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Que o Senhor nos ilumine com Teu Santo Espírito para aprendermos do nobre príncipe da paz. Em nome de Jesus, amém. Iniciamos então com Isaías, capítulo 9, versículo 6, que nos diz: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A paz tem sido buscada pela humanidade ao longo das eras, mas nunca tem sido alcançada. A lição dessa semana ressalta alguns dados interessantes a respeito de inúmeros tratados de paz que não foram capazes de trazer essa paz duradoura para as pessoas. Até mesmo um daqueles que supervisionaram a criação da bomba atômica, perguntaram para ele o que poderia parar essa bomba. Ele diz: a paz. E, de fato, a paz é apresentada na Bíblia como um dom concedido por Deus, um dom que só Deus pode conceder. O ser humano não pode chegar à paz plena, tanto a paz interior, a paz em sua própria vida, quanto a paz com seus semelhantes, se ele não estiver ligado a Deus. E esse texto de Isaías 9:6 apresenta Cristo, o Messias, o Rei, Deus, como o príncipe da paz, o único capaz de trazer paz para o ser humano e fazer com que sua existência possa realmente retornar ao plano original de Deus. Tá. Vamos continuar o nosso estudo agora com o nosso amigo pastor Elton. Ok. Olá, amigos, tudo bem? Estamos aí de volta. E agora nós vamos falar sobre a parte de domingo, o fim da escuridão para a Galileia. Essa porção da lição, ela falou sobre o capítulo 9, do verso 1 ao verso 5, onde nós vemos menção a trevas que estavam sobre a Galileia e que depois dessa escuridão houve grande luz. Nós vemos aqui que a Bíblia ela toma esses eventos que aconteceram no Antigo Testamento para prefigurar eventos ocorridos no Novo Testamento. Aqui no Antigo Testamento nós vemos que Tiglat-Pileser III ele conquistou a Galileia e por isso é interpretado como essa escuridão que houve. E nós vemos que no Novo Testamento Jesus iniciou seu ministério na Galileia. E nós vemos ali em Mateus capítulo 4, verso 15 e 16, que é mencionado essa profecia de Isaías como sendo um cumprimento. Então nós vemos que na Galileia foi onde foi conquistado primeiro por Tiglat-Pileser e veio grande escuridão. E os primeiros que foram conquistados seriam os primeiros que receberiam a luz depois da libertação. Mas nós vemos que há um cumprimento, há um desdobramento maior no Novo Testamento, onde nós vemos essa escuridão como sendo a escuridão das pessoas longe de Deus e agora elas tendo a bênção de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, a maior parte do seu ministério foi na Galileia, a sua sede, a sua base ali em Cafarnaum. Lá em Cafarnaum tem uma placa muito grande dizendo Cidade de Jesus. Então nós vemos que o ministério de Jesus foi ali na Galileia e ali os homens conheceram a grande luz. No final do Info nós vemos aqui que nos ensinos de Cristo nós vemos também esse mesmo elemento de mesclar imagens de uma época para ilustrar um tempo presente ou um tempo futuro, como a gente vê lá em Mateus 24, eu creio que é o melhor exemplo disso,
onde nós vemos Jesus no seu discurso profético. Ora, ele falava da destruição de Jerusalém, que era um evento que aconteceria pouco tempo depois, e ora, ele falava do fim dos tempos, do seu segundo retorno, da sua segunda vinda, né? Então, nós vemos que existe essa perspectiva profética, onde muitas vezes nós vemos eventos mais recentes mesclados com eventos mais futuros. Uma vez eu ouvi uma explicação, uma analogia que eu achei interessante, que é da mesma maneira quando você olha nuvens ou quando você olha algumas montanhas, às vezes quando a gente olha nuvens, eu lembro a primeira vez que eu viajei de avião, a gente olha as nuvens quando a gente está aqui no chão, né? E a gente acha que elas estão todas na mesma altura, mas quando você viaja de avião, você vê que umas estão mais abaixo, outras mais acima. E da mesma maneira, as montanhas. Às vezes você olha montanhas que estão no horizonte, parece que elas estão umas ao lado das outras, mas quando você vai chegando perto, você vê que há uma distância. Então, existem profecias que têm essa perspectiva profética, aonde parecem ser um evento só, mas na verdade são eventos que estão separados conforme o tempo, e a gente só sabe disso depois do cumprimento delas, né? A maioria das profecias a gente sabe, tem certeza delas após o cumprimento, a certeza dos detalhes delas após elas se cumprirem. Então, eu creio que é essa parte do fim da escuridão para a Galileia que se cumpriu em Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora, o nosso amigo pastor Bruno Flávio vai falar um pouco sobre a parte de segunda-feira, que teve o tema Um Filho nos foi dado. Com você, Flávio. Olá, gente. Bom estar com vocês de volta. A gente passou um tempinho aí sem o nosso comentário em vídeo. Mas agora já retornando, nós vamos ver aqui na parte de segunda-feira falando Um Filho nos foi dado. E a gente tem aqui no nosso info aqui alusão aos nomes, né, os títulos que são dados nesse texto profético muito bonito e muito rico que a gente tem aqui em Isaías capítulo 9, verso 6, verso 7. Então, Deus forte, um filho, raiz de Davi, maravilhoso. E eu acho que é um texto tão bonito que vale a pena a gente ler, que fala o seguinte: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Um texto bem bonito. E eu quis ler esse texto porque quando a gente lê o texto, além da gente entender um pouquinho melhor o conteúdo, a gente consegue perceber aqui um contraste muito interessante. Um contraste que existe entre esse incrível rei que surgiria, e a gente já percebe aqui, né, inclusive está aqui no Evangelho de João, vai ser ali aluído, né, esse texto aqui de Isaías, e nos Evangelhos é dado ali, esse texto é usado para falar de Jesus, mas é muito interessante porque nós comparamos esse rei que viria no trono de Davi com o rei que estava sentado no trono de Davi quando essa profecia foi dada, que foi o trono que estava sendo ocupado pelo rei Acás, que não era um rei forte, não era um bom conselheiro, não era alguém que trouxe paz, na verdade era alguém que tinha quase que tudo isso ao contrário, né? E é importante a gente considerar um pouquinho o que o pastor Elton falou na lição de domingo, porque nós estamos vendo ali um contexto falando o quê? Nós terminamos o capítulo 8 falando, trevas estão vindo, falando aqui aqueles que não dão ouvidos a Deus, aqueles que se entregam a ouvir a voz dos mortos, ouvir os necromantes, né? A feitiçaria, as trevas viriam sobre eles, aí como o pastor Elton já comentou, viria luz depois sobre a Galileia, que essa luz seria o próprio ministério de Cristo, como também está lá no Novo Testamento atestado. E quando nós vemos chegando aqui, fica muito claro dizendo que esse rei que viria sobre o trono de Davi não seria um rei como Acás. Seria um rei completamente diferente. E outra coisa também interessante, nós temos aqui no segundo nome, que é dado aqui, no primeiro nome, né, que é dado aqui no texto, que fala assim, que o governo está sob o seu nome será maravilhoso conselheiro. Em hebraico existe um certo jogo de palavras.
entre esse título que é dado para Deus, e o nome de Tiglat-Pileser. Por quê? A gente vai ter aqui uma palavra que ela é quase idêntica, que é Pelessar, que ela é quase idêntica a Pileser, que era o nome do rei da Síria, dando ali, deixando nas entrelinhas, Isaías está deixando nas entrelinhas, dizendo o quê? Não só não seria um rei como Acaz, mas também não seria um rei como o rei Tiglat-Pileser da Síria. Ou seja, e vai ficar bem claro isso porque vai ser dito que seria um rei de Davi, da linhagem de Davi. Então, o que nós percebemos aqui é que nós temos uma promessa de um rei que era tudo aquilo que o povo não estava vendo. Essa é a promessa do rei que vem de Cristo. A gente vê um pouquinho mais para frente, eu não vou falar tanto agora, né? A gente não vai dar spoiler, porque ainda nessa lição a gente ainda vai falar um pouquinho do contexto que Cristo surgiria como sendo esse rei davídico, esse rei divino, né? Que é falado aqui, Deus forte, né? Que tem também alguma questão ali, né? O verbo ser, às vezes no hebraico, ele é implícito. Então também tem um outro joguinho de palavras que a gente pode dizer que quando fala que o nome seria Deus forte, também a gente poderia estar dizendo Deus é forte. É como se falasse ali desse rei divino. Então, esses títulos aqui trazem ali uma mensagem de esperança para um povo que está vivendo num momento de trevas, dizendo que, olha, dias melhores virão e reis melhores virão, não como esses reis que vocês estão vendo por aí. Bem, essa foi a nossa lição de segunda. Agora a gente vai continuar o nosso tema com terça-feira com o nosso pastor Pablo Amon. Com você, Pablo. Obrigado, pastor. Lembrando a você, amigos, a vocês que lembrem-se de se inscrever em nosso canal, curta, comente e compartilhe, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Bem, o cetro da ira de Deus. O povo de Deus, ao longo da história, tem se envolvido em muitas enrascadas, pelo fato de se afastar do seu Criador, de se afastar do seu Rei. E o livre-arbítrio, que foi um presente maravilhoso que Deus concedeu à humanidade, ele tem sido usado de forma totalmente inadequada. As pessoas abusam do seu livre-arbítrio. E esse abuso do livre-arbítrio leva, ocasionalmente, as pessoas a colherem as consequências de suas próprias escolhas, a colherem as consequências do afastamento de Deus. Não foi diferente com o povo de Israel. E é interessante que eles entraram em um círculo vicioso, porque à medida que eles se afastavam de Deus, que eles cometiam vários tipos de pecados, até mesmo aqueles pecados mais terríveis, que Deus discriminou ali nominalmente, eles colhiam seguidamente as consequências por esses pecados. Quando estavam em aperto, eles reconheciam que aquela situação foi gerada pelo afastamento de Deus. Então, eles passam por um processo de arrependimento. E, junto com esse processo de arrependimento, vem um perdão da graça divina, do amor de Deus pelo seu povo, os perdoa, os restaura, lhes dá mais uma chance, uma nova chance. Mas aí, tudo começa de novo. Eu lembro do mito de Sísifo, o castigo de Sísifo. Sísifo, ele foi condenado por Zeus a empurrar uma pedra cheia de serpentes até que chegasse no cume do monte. E aí, quando chegava no cume do monte, a pedra cheia de serpentes rolava para baixo e ele tinha que começar tudo de novo. A diferença aí é que esse castigo, essa dificuldade, esse problema, esse suplício foi ocasionado por um castigo divino. No caso do povo de Deus, são o próprio povo, é o próprio povo, somos nós mesmos que geramos as consequências, as dificuldades pelo que ocasiona a nossa vida. Deus não manda tragédias, mas Ele permite que algumas coisas aconteçam. Porque quando nós nos afastamos de Deus, deliberadamente, nós o proibimos de agir em nossa vida, de interferir em nossa vida. Deus ele está sempre ansioso em nos ajudar, em nos proteger, em nos guiar, em fazer tudo de bom por nós. Mas a partir do momento que nós deixamos Deus de lado, Ele sendo o cavalheiro que Ele é, Ele permite que a gente siga o nosso próprio caminho. A própria destruição final dos ímpios não será por vontade de Deus.
será uma obra estranha para Deus. Deus é criador, Deus não é destruidor. Mas, infelizmente, as pessoas seguirão colhendo as consequências de suas próprias escolhas. E foi assim, justamente assim, no período dos juízes, em que o povo passava por um processo de pecado, consequências, arrependimento, perdão, e depois retornavam para os seus pecados. E o ciclo começava novamente. Então, o cetro da ira de Deus pesa sobre todos aqueles que abusam do seu livre-arbítrio. O cetro da ira de Deus, os juízos de Deus, eles acontecem, às vezes, diretamente pela mão de Deus, mas, às vezes, Deus utiliza circunstâncias ou pessoas, como no caso, foram os povos pagãos ao redor, foram instrumentos do juízo de Deus sobre o seu povo. Mas, no final das contas, o juízo de Deus, as consequências que nós colhemos, tudo isso é uma maneira de nos fazer retornar, reavaliar a nossa vida e voltarmos para Ele. Que eu e você, queridos, tenhamos em mente de que somente ao lado de Deus, somente junto a Deus, somente permitindo que Deus guie a nossa vida, nós poderemos ter felicidade e ter alegria. Então, vamos usar o nosso livre-arbítrio para escolher coisas boas, para escolher fazer aquilo que agrada a Deus. Só um pequeno parêntese importante de ser feito, Pablo. Quando a gente fala de livre-arbítrio, algumas pessoas, a gente não sabe ali o background de quem está ouvindo a gente, né? Então, para deixar bem claro, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente não está falando de uma visão onde o ser humano ele tem completa capacidade de escolher entre o certo e o errado. Essa capacidade que nos dá é o próprio Espírito Santo. A gente vai lembrar lá em Gênesis, né, que é falado que assim que o homem pecou, ele não teve escolha, mas depois Deus colocou no coração do homem a inimizade entre a descendência da mulher, entre os filhos da mulher e a serpente, mostrando o quê? Que é Deus e é o Espírito Santo quem nos dá essa capacidade de ir contra a nossa natureza pecadora. Mas voltando aqui agora para o nosso texto de Isaías, agora a gente vai para Isaías capítulo 11, e é um outro texto muito bonito. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido escolher ali, dentro da nossa lição dessa semana, 2 textos ali messiânicos, bem bonitos, que a gente vai comentar, e falando aqui, né, raiz e renovo em uma só pessoa. E a gente vai ver aqui o nosso info falando aqui sobre o renovo de Jessé. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Jessé era o pai de Davi. Então, quando a gente fala do renovo de Jessé, a gente está falando de alguém que surgiria da descendência de Davi. Mas talvez você não esteja familiarizado com essa figura, né, figura de linguagem de renovo. Isaías tem muitas figuras de linguagem. Quando eu era pequeno, eu tinha um parque que eu gostava de ir, o nome dele é Saburo no Yama, a gente chamava aqui em Taguatinga de Vai Quem Quer. E tinha uma árvore muito grande, que era muito bonita, eu gostava muito de ir lá, só que era uma árvore muito antiga. E um dia eles fizeram cortar aquela árvore. Então ficou aquele tronco gigantesco, a raiz e o tronco gigantesco, e a árvore ficou cortada. Depois de um tempo, quando a gente foi perceber, daquele tronco cortado começaram a sair, né, outros pequenos galhinhos, e com o tempo eles foram crescendo e se tornaram pequenos troncos, árvores menores. Então isso é um renovo. É quando nasce ali um rebento, né? Algumas traduções vão colocar como um rebento. Quando uma árvore que parecia que já estava morta, começa a nascer um novo brotinho dela. E dentro do nosso texto de Isaías, o texto de Isaías no capítulo 10, ele vai encerrar com Deus, ele falando de destruição. Inclusive, o capítulo 33, o verso 10, vai ter a seguinte linguagem: mas eis que o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência, e as árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Então, Deus está falando uma linguagem de juízo, de cortar árvores, e aí Isaías ele começa falando: mas do tronco de Jessé sairá um rebento. A ideia aqui é o quê? Que havia uma grande árvore chamada a linhagem real do povo de Davi, dos descendentes de Davi, de Judá. Só que essa árvore foi cortada e surgiu um rebento. E é interessante que Jesus ele é da linhagem de Judá. Quando a gente vai ver as genealogias de Jesus, nós vamos ver isso bem claramente. Mas também
é importante a gente lembrar que quando Jesus nasce, as pessoas não estavam preocupadas muito com a linhagem de Judá, curiosamente. Por quê? A gente tinha tido uma outra dinastia, a dinastia dos Macabeus, um pouco tempo antes, que era da tribo de Levi, e eles tinham sido os reis de Israel. Israel tinha tido um tempo ali de independência, onde os Macabeus tinham sido os reis. Inclusive, continua tendo ali alguma certa linhagem dos Macabeus, né? Dos Asmoneus, né? como eram chamados também. E havia alguns grupos que discordavam disso, entre eles a comunidade de Qumran, que foi onde a gente achou os manuscritos Mar Morto, onde ficava essa comunidade. Mas Jesus aparece tendo esse renovo, sendo isso, vocês vão lembrar que quando Jesus ele entra em Jerusalém, no final do seu ministério, ali naquela semana final, ele é aplaudido, né, pelas multidões que falam: Jesus, o filho de Davi. O cego também, quando vai falar: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus, várias vezes, é identificado isso, e isso traz ali uma linguagem real, né, de realeza para Jesus. Só que não é só uma linguagem de realeza, porque o texto continua dizendo, vai falar desse renovo, desse rebento da raiz de Jessé, do tronco de Jessé, como sendo alguém justo, que vai cuidar dos pobres, que vai se deleitar no temor do Senhor, mas continua dizendo que o lobo e o cordeiro iam habitar juntos, que o leopardo vai se deitar junto do cabrito. Ou seja, a gente tem aqui contornos claramente escatológicos, ou seja, coisas que estão claramente apontando para o tempo do fim. E dentro disso, nós vamos ver aqui o encerramento desse pequeno trecho aqui no verso 10, dizendo que naquele dia as nações iriam recorrer até Jessé, ou seja, até a família de Jessé, até a descendência de Davi, que seria posta por estandarte dos povos, e a glória será a morada. Ou seja, nós temos aqui dizendo que esse rei que viria não seria só um rei justo, não seria só um rei bom, não seria só um rei que anda nos caminhos do Senhor e que é fiel, mas ele seria um rei que faria o leão comer palha com boi, seria um rei onde a criança de peito ia brincar com a serpente. Até curioso, olha só que coisa interessante. Semana passada eu fui levar meu filho aqui numa cachoeira que tem aqui perto, e assim que eu estava com ele no colo e eu pisei na água, na beira do rio, tinha uma cobra ali. E a cobra saiu, era uma cobrinha pequena, né? Mas deu para ver que era venenosa, ela saiu ali pela água. A gente ficou um pouquinho apreensivo de brincar ali naquele lugar, mas aqui está dizendo de um tempo em que se eu visse aquela cobra, eu botaria meu filho ali dentro e ele ia brincar com aquela cobra. Ou seja, a gente está falando de uma linguagem que não faz parte da nossa realidade atual. A gente está falando de um rei que traria uma nova era é complicado, né? Mas um novo período, uma nova realidade, onde a morte, o sofrimento e a ordem natural desse mundo de morte, dor e a violência seria quebrado. E esse reino é o reino que já foi inaugurado por Jesus Cristo. O rebento da raiz de Jessé, como é dito lá em Apocalipse, falando sobre esse nosso maravilhoso Jesus Cristo. Essa foi a nossa profecia de Isaías 11, e a gente continua agora com o nosso querido pastor Francisco Moraes. Então, Moraes, aí, lição de quinta com você. Obrigado, pastor Bruno. O livro de Isaías, é verdade que ele tem um diálogo muito grande com os livros do Novo Testamento. Mas o autor dessa semana mostrou também que ele dialoga com o livro do Antigo Testamento que o antecede. Então, nós temos o capítulo 14 e 15 de Êxodo, que tem uma semelhança muito grande com o capítulo 11 e 12 de Isaías. Só para vocês terem uma ideia, a macro semelhança é que no capítulo 14 de Êxodo, nós temos a libertação do povo de Deus. E no capítulo 15 de Êxodo, nós temos o cântico dessa libertação. Semelhantemente, nós temos em Isaías, no capítulo 11, uma profecia que fala de libertação, porque lá em Isaías 11, diz assim: com o teu sopro da tua boca matarás os ímpios, e todo o capítulo 11 vai falar da profecia do libertador. No capítulo 12 vai repetir um cântico, mas não um cântico qualquer, é um cântico que tem a sua similaridade com o cântico de Moisés. Eu escolhi apenas 2 exemplos aqui. No capítulo 15 de Êxodo, nós vamos ler o seguinte: cantarei ao Senhor
porque triunfou gloriosamente. Estou lendo aqui na linguagem, na NVI. Verso 1, Êxodo 15. E em Isaías 12, verso 5, diz: cantarei ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas. Muito bom. No capítulo 15 e verso 2 de Êxodo, nós temos: o Senhor é minha força. A palavra aí, força, é meu cântico. Ele me foi por salvação. E já em Isaías 12, nós temos: o Senhor é a minha força, é o meu cântico, ele é a minha salvação. Não tem como negar que esses dois cânticos têm as suas semelhanças intencionais, né? Não são coincidências. E o mais interessante é o hiato que existe entre um evento e outro. São de 750 anos, provavelmente, entre o evento do Êxodo e o evento de Isaías. Esse cântico aqui me chama a atenção, antes de falar um pouco sobre o nosso info aí, esse me chama a atenção porque ele tem ele tem quatro adjetivos de Deus. O primeiro, ele é consolador, 12:1. Ele é minha salvação. Aparece 3 vezes essa expressão, é minha salvação. É o capítulo que mais parece com o livro, né? Porque o nome de Isaías ele é minha salvação. Também, Deus é forte, ou força. Deus é minha canção. E Deus é minha salvação. Então, nós temos aqui quatro qualidades de Deus. E também nós temos 4 imperativos. Ele fala assim: invoquem, versículo 4. Ele diz ainda mais: anunciem, cantem e gritem. E ele fala de 3 atributos de Deus: que Deus ele é exaltado, é glorioso, e ele é santo. Mas o que o autor da lição mais ressaltou, e o Paulo Amon assim, captou com muito cuidado, é o fato de que tudo que Jesus promete, ele é. Tudo que ele faz, que ele promete, ele é. E o info aqui diz que Jesus fez milagres, e ele é milagre, né? Ele é milagre, Jesus levou nossos pecados, Jesus se fez pecado. Jesus traz a paz, Jesus é a nossa paz. Eu lembrei aqui da música dos Arrais, né? Tudo que Deus oferece, ele é. E eu fui tentado lembrar dos 7 eu sou do livro de João. E tudo que Jesus oferece, ele é, porque ele diz assim: eu sou o pão, e ele oferece pão. Eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho e eu sou a videira. E o mais importante de todos: Deus, ele ama e ele também é amor. Todos os adjetivos de Deus se tornam predicativos. Tudo que Deus faz, ele também é. Tudo que ele oferece. Essa é a beleza aí que foi captada com muita sensibilidade por pastor Pablo. Muito bem. Eu quero passar aí a vez para a conclusão dessa nossa fala para o pastor Welton. Ok. Na conclusão, agora, nós vamos para o estudo adicional, onde fala que Isaías 11 apresenta as 2 vindas de Cristo em uma única imagem. E a compreensão correta a respeito delas é crucial para o preparo, né? Para o preparo para este encontro. Então, existem algumas visões em relação à vinda de Cristo, né? A segunda vinda de Cristo. Uma das visões, advogada por alguns religiosos, né? De que Jesus ele virá de forma espiritual e não visível, né? De que ele vai vir de uma maneira secreta, invisível. Existem aqueles que acreditam que Jesus ele virá secretamente e depois ele virá uma outra vez visivelmente. Eles acreditam que a próxima vinda de Jesus é secreta, que tem o arrebatamento secreto e tudo mais, e que a volta de Jesus que nós vemos com grande glória e trombetas e anjos no céu é uma vinda depois
mas tem a visão que nós, adventistas, acreditamos, baseado no estudo da Bíblia, que Jesus virá com as nuvens e todo olho o verá, como diz ali em Apocalipse, no capítulo 1. Então, a Bíblia aponta para um retorno visível em glória, em que os mortos em Cristo serão ressuscitados, os justos vivos serão transformados e se encontrarão com o Salvador nas nuvens. Então, essas outras duas versões que nós não concordamos, de uma maneira espiritual, uma vinda espiritual ou uma vinda secreta, ela vem de uma má compreensão, de alguns textos isolados. Nós não temos tempo para nos determos nesses textos, mas quando você analisa esses textos, analisa o contexto, analisa as figuras de linguagem, e quando você junta todos os textos, tanto que Jesus, quanto que o apóstolo Paulo e João falaram sobre a volta de Jesus, fica bem claro de que os apóstolos eles esperavam uma volta visível, de que todos olhariam e veriam Jesus Cristo retornando nas nuvens do céu. Pastor Elton. Ok, pode falar. Me permita só uma observação muito interessante aqui no estudo dessa semana. A compreensão correta a respeito da vinda de Jesus, ela é crucial para o preparo, né? E nós percebemos que muitos dos judeus da época de Cristo, eles não estavam preparados para a vinda do Messias, eles rejeitaram o Messias, porque a compreensão que eles tinham a respeito da vinda do Messias era uma compreensão distorcida, era uma compreensão que não era completa, né? Eles imaginavam uma coisa e na hora veio outra. E aí eles não estavam preparados e quando o Messias veio, quando Cristo veio, eles o rejeitaram. Para a próxima vinda de Cristo, o povo de Deus, as pessoas que realmente se dizem cristãs, professam ser cristãs, necessitam ter uma compreensão adequada, correta, biblicamente, da volta de Jesus, para que assim estejam devidamente preparadas. É possível que muitas pessoas que hoje aguardam Cristo voltar, mas sem ter uma visão correta, sem procurarem conhecer biblicamente como será a vinda de Cristo, é possível que muitas pessoas, quando Cristo vier, não estejam preparadas. Então fica aí a nossa dica para estudarmos mais a Bíblia, buscarmos mais a palavra de Deus, buscarmos o Espírito Santo de Deus, para termos a devida compreensão. Pastor Pablo, é interessante que nesse aspecto que você disse, quando uma pessoa ela tem uma ideia de que quando ela morre, ela automaticamente já vai se encontrar com Jesus, a maneira dela de encarar as coisas é diferente de uma pessoa que crê em que Jesus Cristo, nós vamos encontrar com ele na sua volta e que nós temos uma responsabilidade de anunciar, de pregar. Então, eu creio que quando você pensa numa volta de Jesus daqui milhares de anos, como muitos acreditam, né? E a Igreja Adventista veio resgatando essa ideia de uma vinda próxima, né? Que a maioria dos religiosos da época do Adventismo acreditavam que a volta de Jesus era algo para muito tempo longe, então vamos viver a nossa vida aqui, porque esse negócio de volta de Jesus está muito longe. Então, quando a gente tem essa ideia de uma vinda próxima, da nossa responsabilidade da pregação do Evangelho e de que o nosso encontro vai ser após a volta de Jesus, eu creio que realmente a nossa atitude, o nosso preparo, ele tem um outro significado, outro colorido, né? Eu estava ouvindo um podcast me preparando e eu não vou lembrar bem, era um pastor canadense, eu não vou me lembrar bem, porque ele fez uma citação, mas eu achei muito bonito, e mesmo sem ter a fonte aqui agora, eu gostaria de falar que eu achei bem interessante. Ele fala que Jesus não foi aceito como Messias porque ele era pequeno demais para os judeus e porque ele era grande demais para os judeus. E ele vai falar, eu achei interessante dentro disso que o Pablo e o Elton falaram, porque esse autor, não vou lembrar o nome agora, ele fala assim, Jesus era pequeno demais para os judeus, porque ele não nasceu como rei, ele não teve um trono,
ele nasceu numa manjedoura, ele era filho de um carpinteiro. Mas ele era grande demais para os judeus porque ele dizia que podia perdoar pecados, porque ele dizia que era igual ao Pai. Ele dizia que ele era o pão da vida, ele era a ressurreição e a vida. Então, é interessante porque se nós tentarmos, às vezes, se a gente olhar para a palavra de Deus sem ter uma postura de humildade, de compreensão, de aprofundar, mesmo que a nossa doutrina não esteja errada, e até fica aquele parênteses, né, que a gente sabe que os mestres da lei, fariseus, eles não tinham uma doutrina errada, mas eles tinham uma expectativa errada. Então, é importante a gente entender que nós devemos nos encaixar no que Cristo tem, na figura de Cristo, e não esperar que Cristo se encaixe nas nossas expectativas. Nós temos que nos encaixar nas expectativas de Cristo, não esperar que Cristo se encaixe nas nossas expectativas. Por isso, é muito bom a gente enxergar essa visão que Isaías traz da primeira vinda, junto com a segunda vinda, com o retorno de Cristo, para a gente colocar em perspectiva, lembrar realmente que ele é o príncipe da paz, mas é o Deus poderoso também. Ele é o Deus conosco, mas ele é o Pai da eternidade. Então, a gente tomar esse cuidado de não tentar forçar Jesus dentro das nossas expectativas e o seu retorno dentro das nossas expectativas, mas sermos moldados nas expectativas de Cristo. Pastor Flávio, Jesus não era o Messias que o povo queria, mas era o Messias que eles precisavam. E quem puder, pega a referência. Eu peguei. Vamos orar então, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Espero que a gente volte aí com gás. Nós só iremos parar agora no mês de dezembro. Sem interrupções, oremos então. Bondoso Pai, nós te somos gratos pelas várias perspectivas e visões que Isaías te dá da tua pessoa, nos dá da tua pessoa. Amém. E hoje, essa semana, nós estudamos sobre o Deus Consolador. Permita que, assim como o pastor Bruno frisou, nós entendemos da tua imanência ao mesmo tempo que nós compreendamos a tua transcendência. Deus de perto e o Deus de longe. Nos console, Pai, nesses dias que virão, em nome de Jesus. Amém. Amém.